creche. Perguntou se você guardou a bicicleta. Ô, André, começamos, hein? Olha a conversa paralela aí. Desculpa. Vamos mutar os áudios aí. Para todos. Tá, verdade. Tira aí. Não vou botar, não. Vamos conversando aqui, a gente vai ver. Tá, Pois bem, irmãos, então a nossa proposta do Zoom a partir de hoje é o livro do Timothy Keller, Oração, que o Gilberto já colocou aí, né? Já mostrou. Alguns irmãos já adquiriram, outros ainda não. Alguns já leram uma parte dele, outras no primeiro capítulo. Então, a gente vai começar hoje com a introdução do primeiro capítulo, começando, claro, evidentemente, com uma oração, né? Amém. Então, eu convido aí a nossa irmã Andréia, que ore ao Senhor nesse momento aí, que foi a idealizadora, né? Que deu a ideia de nós estudarmos esse livro. Vamos orar, então? Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de estarmos juntos, unidos, aprendendo a tua palavra, Senhor, crescendo mais, Senhor, no conhecimento. Quero te pedir que o Senhor abra o nosso entendimento para que a gente possa entender tudo que esse livro quer nos passar, baseado na palavra, que isso faça com que a gente possa orar mais, nos ajude a orar mais, nos ajude a entender mais a oração, nos ajude, Senhor, a estar mais próximos do Senhor. Te pedimos, fala conosco nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Vamos fazer uma apresentação aqui rapidinho do autor, né? Deixa eu pegar os dados dele aqui, que eu tinha separado, mas... Timothy Keller. Ele é um pastor norte-americano, né? Timothy Keller é um pastor norte-americano. Ele fundou a igreja Redeemer Presbyterian Church. Não sei se pronuncia assim, o Renan, né? Redeemer Presbyterian Church, em Nova York, né? Ele é um pastor presbiteriano, nasceu na década de 50, e é um dos grandes autores da atualidade, né? Escreve livros belíssimos aí, vários livros belíssimos, né? Que fala sobre a vida cristã, sobre exegese bíblica. É um autor que eu particularmente gosto muito, né? Os presbiterianos gostam muito. Em homenagem ao autor, eu vim com a camisa do evento. Não vim, não. Troquei de camisa. Agora que eu vi que eu troquei, a cor é a mesma. Troquei de camisa. Eu conheci ele no Rio, né? Nós fomos no City to City, né? City to City, um grande evangelho para uma grande cidade, né? E lá ele fez uma palestra lá, eu acho que tinha deveria ter uns 3.000 pessoas ou mais, né? Participando lá da palestra. Foram 2 dias com Timothy Keller e John Piper, né? Os dois estiveram lá, John Piper e Timothy Keller. E o Augusto Nicodemos, né? Os 3 estiveram nesse City to City. Inclusive, falando nisso, a gente está para mandar um formulário lá para a igreja do Recife, né? Eu recebi um formulário da igreja lá para a gente colocar a data dos nossos 25 anos aqui, que a nossa ideia é chamar o Dr. Augusto Nicodemos para ser o pregador do aniversário do Jubileu de Prata da igreja, que será em 2022, né? 2022 a igreja faz 25 anos de organização, Jubileu de Prata, e a nossa ideia é fazer um grande culto de louvor a Deus, e o Dr. Augusto Nicodemos será o pregador, se Deus assim permitir. É um mês complicado, né? É um mês de eleição, mas eu acho que vai dar tudo certo. A igreja foi fundada justamente no mês de eleição, né? Outubro. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, vão orando. A ideia é fazer eu acho que não vai ser nem possível fazer aqui na igreja, porque vai encher muito. Então, provavelmente, a gente vai ter que alugar um espaço e ir para um lugar maior, né? Com a vinda dele aqui e na expectativa, talvez, né, de ter melhorado aí essa pandemia. Então, a gente vai encher o local, se Deus assim quiser. Então, pois bem, vamos então para o livro. Então, o Timothy Keller aí um pouco apresentado um pouquinho, né?
tem muita informação sobre ele, mas eu não vou trazer hoje, não. Então, quem comprou o livro foi Gilberto, Michele já comprou, Giane, eu e Andréia. Eu só vou conseguir resolver amanhã, porque meu cartão está bloqueado ainda. Foi ele. Então tem Giane e Renan ainda. Eu vou ver se eu consigo escanear. Não tive tempo para escanear, senão eu tinha escaneado para vocês. Tá bom. Então, quem comprou, leu aí a introdução ao primeiro capítulo? Conseguiu ler? André, eu sei que leu. Giane, sei que leu. Eu sei que eu li. Gilberto leu. Michele conseguiu ler. Eu gostaria de pedir licença para sair desse grupo, porque como eu não li o livro, então eu Para não de consigo graça. fazer parte de você. Dá soco na cara dela. Deixa eu dar uns tapas nela aí. Ó. Eu gostaria de pedir licença a todos, né? Para de graça. Mas vamos lá. Então, vamos conversando aqui sobre o livro, né? Então, a introdução, ele vai trazer a justificativa por que ele resolveu escrever um livro de oração, né? Ele foi encorajado aí pela própria esposa também a escrever esse livro, e ele, como pastor, ele percebia que ele não tinha um livro, embora conheceu vários livros, leu vários livros sobre oração, e existem vários livros bons, e principalmente livros antigos de grandes pregadores, grandes homens de Deus, sobre oração, mas ele não tinha um livro que ele pudesse indicar que fosse contemporâneo. Muitos livros são antigos, são de outras épocas. Então, ele não tinha um livro atualizado que falasse de oração, né? Então, essa era a dificuldade, primeiramente, na indicação, e a dificuldade também na própria vida pastoral do Timothy Keller, de poder, assim, poder ter uma questão pessoal do ministério dele, né? De ter uma oração mais intensa, uma vida de oração mais intensa também, né? Embora ele cita vários livros bons aqui, né? De vários autores, inclusive Martyn Lloyd-Jones, né? E grandes autores aqui que ele vai citando, mas ele percebe que há uma dificuldade na questão da contextualização de um livro de oração. E uma outra questão que ele fala também, que ele acha que um livro de oração ele tem que falar de 3 áreas, como se fosse um tripé de sustentação da oração. Ele tem que falar da parte teológica da oração, da experiência, né, da própria experiência de oração, e uma metodologia de oração. Então, ele acha que um livro de oração ele precisa ter esse tripé, né, para sustentar essa oração, né? Então, aí são as justificativas que o Timothy Keller encontra para poder escrever um livro de oração. Ele vê a necessidade de um livro que pudesse nos trazer essas 3 realidades dentro da oração. Uma questão teológica, por isso você vai ver que em alguns momentos o livro se torna um pouco denso, porque ele vai falar de umas questões teológicas, né? E vai falar de uma experiência também pessoal e vai trazer aí, eu espero, mais para frente, uma metodologia. Eu acho que é o que ele propõe aí, vendo aí, eu não li o livro todo, estou lendo por parte com vocês, eu acho que ele propõe uma metodologia de oração aí. Aí, no capítulo 1, ele fala sobre a necessidade da oração, né? Ele trata a oração como algo vital na nossa vida, né? Eu acho que parece, por mais que pareça assim, óbvio o que eu estou falando, né? Ele diz, olha, isso é algo vital. E ele conta uma experiência, uma ilustração, que a esposa dele queria chamá-lo para orar toda noite, né? E eles não tinham essa prática de orar juntos toda noite. E aí ela usou uma ilustração que eu achei fantástica no livro, né? Lá na primeira parte, ele usa aí Muta esses microfones aí, pastor. Estou mutando. O pessoal esquece, né? Aham. Está mutada, Giane, não adianta. Está falando aí, ninguém está te ouvindo. Daqui a pouco eu te desmuto, né? Então, ele fala assim
que é você imaginar uma pessoa, e o próprio Timothy Keller, aqui no livro, ele tinha sido diagnosticado com problema de câncer na tireoide. E a esposa também lutava contra a doença de Crohn, né? E aí ele vai falar assim, imagine alguém que tem uma enfermidade mortal, né? Uma enfermidade letal, e que a única solução para ela sobreviver a essa enfermidade, né, ele vai dizer aqui, é a única possibilidade da pessoa ter mais tempo de vida, né, é ela toda noite tomar um comprimido. Se ela tomar esse comprimido toda noite, ela vai sobreviver. Essa é a ilustração que ele conta. Aí ela vai dizer assim, ele conta, né, que a esposa conta para ele. Aí ela vai dizer assim, será que você tivesse essa enfermidade letal, que a única solução seria um remédio que você precisa tomar toda noite, você por acaso iria esquecer, sabendo que se você não tomasse, deixasse de tomar por um tempo, esquecesse de tomar, você morreria? Né? Essa foi a ilustração que ela usou, né? Então, seria algo crucial, né, e tomar esse medicamento para você poder sobreviver. Então, ela usou essa ilustração para dizer assim, a gente precisa orar, né? A gente precisa criar um senso da necessidade da oração, né? E aí ele começou a repensar essa questão da oração na vida dele, né? Então, eu achei muito legal essa ilustração, né? Porque é um fato, né? Às vezes a gente busca mais, e eu falo por mim também, tá, irmãos? Eu sou, como eu falei ontem, né, na minha oração lá, talvez de todos, eu sou o maior pecador. Então, eu falo por mim mesmo, né? A gente tem muita dificuldade de orar. É muito entretenimento que a gente tem, é muita coisa, é um tempo completamente escasso, né? Parece que o dia não tem 24 horas. A gente tem um monte de atividades aí que a gente encontra fazendo no dia, e a gente não encontra espaço para oração, porque oração, às vezes, para a gente não é uma necessidade vital, né? Agora, se nós dependêssemos para viver da oração como de um comprimido, talvez a gente daria mais importância a essa necessidade de oração, né? Essa reflexão que ele começa a fazer. E aí ele vai trazer, né? Ele vai dizer que a oração nos leva a um autoconhecimento. Através da oração, e muitas vezes a oração solitária, aquela oração que você faz sozinho, igual Jesus fala, né? Ele criticando lá os fariseus que gostavam de orar, né, na sinagoga, né, naqueles espaços públicos, e a sua oração era suntuosa, né? Jesus fala daquela oração em secreto, daquela oração no quarto, onde seu Pai Celestial que te vê em secreto vai te recompensar. Ele fala que essa oração nos leva a um autoconhecimento. A gente começa a conhecer, né? Primeiramente, que a gente não sabe orar. A gente começa a ver que a gente não sabe orar de fato, né? E às vezes tem uns anos aí na igreja e não sabemos orar como devido, né? Curiosamente, eu acho engraçado 2 irmãos que oram aqui na igreja, não vou citar nomes, vocês vão entender, quem está aí mais tempo na igreja vai entender, né? E vai ouvir, vai prestar atenção para a próxima vez. Não precisa prestar atenção, né? E quando eles oram, ele uma hora está falando com Deus, outra hora está falando com a igreja, né? É engraçado porque a oração vai para Deus, depois vai para a igreja, né? A pessoa ora assim, Senhor, não sei o que, daqui a pouco eu estou falando igreja, não sei o que, né? Isso mostra que a gente não sabe de fato orar, né? Então, a oração nos leva a um autoconhecimento, a gente começa a conhecer a nossa próprio interior. Ele vai falar sobre isso, né? E também ele vai dizer que a oração é estar na companhia de alguém que é a única pessoa que nada podemos esconder, né? Não temos como se esconder dela, né? Ele vai dizer, olha, a oração é a gente estar do lado da companhia de alguém que é Deus, que é uma pessoa, né? Claro, subsiste 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Mas é o Deus que não temos como se esconder. Por isso que as coisas do nosso coração, elas vão sendo
descortinadas, abertas, né? Porque a gente está diante de Deus, e de Deus não tem como se esconder. Então, é um processo de autoconhecimento, né? E aí ele vai citar como exemplos de orações, é claro, os salmos, né? Os salmos que eram cânticos, mas eram, acima de tudo, orações, né? Você tem várias orações aí, várias orações. Súplica individual, súplica coletiva, oração até de... É claro, né? No entendimento do salmista naquela época, tinha oração contra o inimigo, né? Que é imprecação contra o inimigo, mas era um entendimento equivocado do próprio salmista do amor de Deus, né? Então, é muito interessante, porque os salmos eles vão estar repletos de oração, né? Continuando aí a reflexão do autor, e aí depois eu vou deixar um espaço para quem leu aí, né, comentar. Ele vai falar que nós vivemos num período assim muito transcendente, um período que as pessoas estão em busca de espiritualidade. Ele vai chamar isso de um panorama muito confuso, né? Estamos num panorama muito confuso, e as pessoas estão em busca de alguma coisa que transcende a realidade. Olha que eu já tenho falado isso há muito tempo, desde que eu cheguei aqui para falar, para pastoreá-los, e a gente vive esse tempo, né? Que as pessoas estão em busca de alguma coisa, querem o contato com o divino, com o transcendente, porque as questões da humanidade, as questões, os discursos, os grandes discursos da humanidade não conseguiram trazer respostas ao coração humano, marxista, feminismo, né? Lembrando aí que parabéns às mulheres, né? Hoje é o Dia Internacional das Mulheres aí. Eu recebi parabéns hoje, agora que eu estou recebendo. Pois é, a gente quase não se encontrou hoje, né? Não parou nem para não consegue nem parar para conversar. Então, parabéns, minha amada, e as meninas aí, pelo Dia Internacional da Mulher, porque eu lembrei do feminismo, foi mal, não queria trazer essa referência feminismo e mulher, né? Mas esses grandes discursos da humanidade, eles não trouxeram respostas ao coração, ao ser humano. Então, o homem continuou em busca. Então, é um cenário confuso. As próprias igrejas também, principalmente as igrejas que não são de denominação históricas, que não são denominacionais. Quando a gente fala de denominações históricas, nós chamamos de igrejas denominacionais. Mas igrejas que o camarada mesmo fundou a igreja, ministérios muito jovens, eles vivem esse panorama confuso na oração, né? E aí o Timothy Keller vai falar sobre a questão da experiência, né, da oração, que ela não pode ser, ele chama de uma experiência mística e teológica, né? Então ele vai chamar de misticismo inteligente, né? Ao mesmo tempo que a gente vê que algumas igrejas mais tradicionais, elas buscam uma oração mais tradicional, mas não pode fugir da questão mística da oração, né? Que eles chamam de misticismo inteligente, que é uma oração que tem uma expectativa de uma experiência mística com Deus, né? Uma experiência profunda, espiritual com Deus. Então, ele vai falar sobre essa oração mística, né? O misticismo inteligente. E aí, ele vai trazer aí uma... Deixa eu dar uma olhada no horário aqui, porque falta 5 minutos para cair esse momento. Aí depois eu vou mandar outro link para vocês, porque o nosso Zoom acaba dividido em 2 partes. Hoje ele não quis dar aquela colher de chá para a gente, para ficar mais tempo, né? Então, temos 5 minutos, a gente vai cair daqui a pouco, e eu vou mandar outro link para vocês, vocês entram normalmente, que aí vocês entram direto, tá? Mas no outro link. Então, continuando, né? E aí, ele vai citar uma autora que fala da experiência dela sobre uma escritora muito conhecida nos Estados Unidos, que ela estava perdendo a criatividade, mas ela percebeu que colocou o trabalho dela acima de Deus e ela queria recuperar a sua vida com Deus através de oração. Então, a grande pergunta dela é como aprender a orar, né? E o Timothy Keller falou da experiência pessoal dele, né? Que durou nada mais, nada menos do que 2 anos. Olha só, em 2 anos, para ele começar a ter uma vida de oração mais intensa, no caso dele, né? Foi um processo de 2 anos, porque é o que eu falo, a gente vive num mundo de muito entretenimento. No caso dos nossos pastores, tem uma demanda muito grande. Aí você
às vezes, começa a fazer coisas que não é da sua atividade pastoral, para preencher lacunas de gente que poderia estar fazendo e não está. E aí você acaba deixando algumas áreas descobertas, né? E aí ele demorou 2 anos, mas ele contou um pouco da sua experiência. Ele disse que começou a fazer uma oração nos salmos, então ele começou a orar os salmos, anotar os salmos, fazer a leitura daqueles salmos e fazer uma oração nos salmos. Então, para ele começar a ter uma vida de oração melhor, ele começou a orar pelos salmos, né? E aí ele criou uma disciplina entre ler a Bíblia e orar. Então, ele lia os salmos, é o que eu entendi, né, na minha leitura. Ele fazia a leitura dos salmos e nessa leitura ele fazia a oração dos salmos e começou a se disciplinar nisso durante esse tempo. Então, ele criou uma disciplina também pessoal para orar pelo menos de manhã e à noite, sempre orar de manhã e noite, né? E começou a orar com uma expectativa maior de resposta, não como uma oração mecânica, não como uma oração, sabe, aquelas orações que a gente faz assim, que é para assim, para tirar o peso das costas. Eu orei hoje, né? Então eu fiz a oração quando acordei. Eu orei hoje, fiz uma oração para dormir. Porque, de fato, a oração é uma batalha espiritual, né? Eu acho que você fica mais cansado fisicamente na oração, por incrível que pareça. Fica aí 1 hora tentando orar direto, ver se você não vai trazer um cansaço físico e emocional grande. Porque é uma batalha espiritual, a oração não é algo simples, né? É uma batalha espiritual, né? Como eu falei, temos entretenimentos e temos inimigos das nossas almas aí que não quer que nós oremos, né? Então, enfiar coisa aí para a gente poder adiar o máximo do nosso dia ou dias para podermos ter um momento de oração intenso com Deus, né? Então, ele vai contar essa experiência aí. E aí ele afirma que foram 2 anos de insistência, né? Mas que foram momentos prazerosos com Deus e momentos angustiantes também. Porque ele diz que o seu coração começou a ser revelado, descoberto diante de Deus. Ele começou a perceber o quanto pecador ele era, quantos pensamentos ruins passavam pela cabeça dele, como o coração, às vezes, maquinava coisas do mal. Então, ele começou a perceber que havia assim, algo ruim dentro do coração dele, que Deus começou a tratar essas questões com oração, né? Então, capítulo 1, basicamente, é a necessidade da oração. É uma necessidade urgente. É isso que, resumindo esse capítulo, seria uma necessidade urgente que nós temos de orar, né? De buscar a Deus sempre em oração todos os dias, né? Para sobreviver, né? Como uma necessidade de sobrevivência do cristão. Ter a oração como base da sobrevivência, como se fosse um alimento, né? Em que a gente não deixa de comer, nem de beber água, né? Nem de ingerir líquidos, porque a gente quer sobreviver, tá bom? Então, essa é a primeira parte daí da nossa leitura. E agora, a segunda parte, a gente vai começar a debater. Quem lê o livro traz o que entendeu, o seu feedback, e a gente vai conversando aqui para ajudar, né? E vocês que ainda não leram, mas vamos ler, com certeza tem perguntas para fazer e como participar, tá bom? Então, a gente vai parar aqui, e vocês voltam para lá, para o grupo, que eu vou botar o link lá de novo, tá bom? Porque vai cair agora. Mas não está acabando não, pastor. Por que você vai sair? Não está acabando, está indo direto. Dá não, tá aqui, falta 1 minuto. É? Parece ser para você. Gravando, né? Tem que salvar, né? Eu estou gravando, mas ele vai salvar automaticamente. Tá bom? Então vai cair aí agora. Daqui a pouco vai cair, mas tá quase. Falta 1 minuto.